Olá, amigos, tudo bem? A palavra paixão, ela originou outras palavras que usamos constantemente nos romances e religião, principalmente. Paixão do latim antigo, ela derivou, do verbo sofrer. Originalmente, então, paixão designa sofrimento. Como os sentimentos de atração e relacionamento amoroso humanos trazem algum tipo de sofrimento, mesmo quando há reciprocidade, pode haver saudade, críticas familiares e outras coisas, então essa palavra, paixão, está inserida dentro dos relacionamentos amorosos humanos. E imagine se não houver reciprocidade, então, daí há muito mais sofrimento, né? Por isso, essa palavra está dentro da área romântica, amorosa aí, que a gente fala e usa essa palavra no dia a dia, né? Então, tristeza, rejeição, baixa autoestima acontece com alguém que está apaixonado, sofrendo, né? Por isso. Mas no contexto bíblico, Cristo sofreu isso também. A paixão de Cristo significa o sofrimento de Cristo, né? A última semana ali, que é dada ali com ele carregando a cruz, sendo pregado, sendo abandonado pelos seus discípulos, sofrendo e suando sangue lá no Getsemane, no jardim, né, de oração. Tudo isso então nos lembra a paixão de Cristo, porque a palavra paixão significa sofrimento. E compaixão é uma junção, então, né? Compaixão já emenda duas palavras aí, uma conjunção e um adjetivo ou um substantivo, melhor dizendo, que significa sofrer junto. Então, compaixão, a palavra unida, né, significa sofrer junto. Por isso que essa foto inicial aí não designa corretamente compaixão unindo essas duas palavrinhas, né? Essa aí seria como a próxima imagem aí, separado, né? Compaixão, ou seja, paixão lembrando dos sentimentos prazerosos, amorosos, né? E não mais do sofrimento, né? Então, essa foto aí, né? A escrita está correta, né? Porque pela foto não expressa nenhum tipo de sofrimento, nem juntos, nem separados, e sim alegria, prazer, lazer, um piquenique ali de uma família desfrutando juntos. Então, no segundo sentido da palavra paixão, né, que é um sentimento positivo agora, ela mudou, né, o sentido ao longo das épocas, né? É que nem a palavra bárbaro. Bárbaro no passado era uma pessoa ignorante, rude, que batia em todo mundo. Mas hoje, quando alguém olha uma coisa positiva, pode dizer, puxa, que bárbaro! É uma coisa positiva, né? E antes era negativa. Então, no tempo de Jesus, a paixão de Cristo, obviamente, foi negativo para ele. Muita dor, muito sofrimento. Mas hoje a gente diz, eu estou apaixonado por você, eu sou apaixonado por tal coisa. E nessa foto aí, compaixão, claro que a família tem esse sentimento de proximidade, né? Mas compaixão, unindo, né, a conjunção ali com o substantivo, paixão, aí já fica diferente. Tem uma outra foto aí que a gente vai classificando os níveis de compaixão, os níveis de sofrimento unido, sofrimento junto, né? Nesse caso aí, um pai ou familiar, né, não deve considerar um grande esforço ajudar um bebezinho a andar, né, mas tem algum tipo de gasto de energia, algum tipo de paciência. Então, se fôssemos classificar aí de 1 a 5 o nível de esforço ou de paixão, ou melhor, de compaixão, não poderíamos colocar nível 0 porque tem algum tipo de esforço. Então, vamos colocar esse aí como nível 1 de compaixão, né? E essa outra imagem aí? Agora o negócio já tá tendo que ter mais esforço, né?
quem que está cuidando das crianças em casa nesse período de tempo que nós estamos agora, sem os professores na escola, tendo que ajudar as crianças nas tarefas de casa, sabe do que eu estou falando, não é verdade? Então aqui está um nível maior, um pouquinho de esforço, né? Agora o nível está aumentando. Um pai ali que já saiu do hall de estudante há muito tempo, é mais esforço ainda para ele ter que pesquisar e explicar, ajudar o filho ou a filha em alguma tarefa da escola, né? Ele tem que mexer com o cérebro para auxiliar a filhinha nas tarefas, né? E com certeza ele não considera isso um sacrifício, um sofrimento, porque é para o bem, né, do seu filho, sua filha amada aí, ele faz com carinho, mas tem algum tipo de sofrimento, então alguma compaixão. Vamos colocar nessa aí compaixão nível 2, né? E agora, nessa outra cena aí que os homens geralmente não gostam, né? Aquele ali deve estar no início do relacionamento aí, que é agradar, né? A coisa só piora agora. Estamos no nível 3. Qual que é o homem que gosta de lavar louça? Acho que nem as mulheres não gostam bem, mas alguém tem que fazer esse trabalho, né? Então, apesar dos pesares, ele está ali, parece que bem acompanhado, sorrindo, né, gostando da moça ali. Então o serviço dividido fica um pouquinho mais fácil, né, ou menos difícil. Mas agradável nenhuma limpeza rotineira é, né? Uma vez ou outra, tudo bem, mas a rotina cansa, né? Vamos classificar esse aí então, esse nível de compaixão, como nível 3, pode ser? E agora um trabalho mais pesado, né? Claro que reformar a própria casa para transformá-la em um lar para você mesmo deve ser um prazer, deve ser legal. E é uma conquista, né, pessoal ou coletiva quando acontece. Porém, a limpeza, a manutenção derrama algumas gotas de suor, certamente. Então, não me digam que não tem esforço nenhum aqui. Tem algum, né? Por isso, vamos classificar esse nível de compaixão, sofrendo juntos aí os dois, como nível 4, tá certo? Mas agora, então, vamos ver o nível 5. O nível 5 de compaixão desse personagem aí chamado Aristarco. Você já ouviu falar de Aristarco? Na Bíblia. Então ele chegou nesse nível, no nível máximo de compaixão, né? Aristarco chegou a esse nível, isso é compaixão, porque em Colossenses 4:10, Aristarco, meu companheiro de prisão, envia saudações. Colossenses 4, verso 10. isso é sofrer junto, né? As prisões de hoje não são como as da época ali do primeiro século, né? No primeiro século, a administração romana, as prisões eram buracos cavados na terra, úmidos, escuros, sem banheiros, habitat de ratos, baratas e insetos que a gente nem conhece hoje no Ocidente, né? A comida era jogada no chão e levada à boca com as mãos. Caso o preso não quisesse comer, ficasse com nojinho ali, ele ia enfraquecer e, além de conviver com os seus odores de falta de banho, dejetos próprios, porque não tinha banheiro, e de outras pessoas ali, ele ainda ia sentir o odor da comida se estragando ali no chão. Pensa que local difícil, né? Nesse contexto, Paulo e Silas um dia foram presos e cantaram louvores ali na prisão, por isso que foi surpreendente, né? Por isso que aconteceu o que aconteceu ali de positivo quando eles, numa situação dessas, cantaram louvores a Deus. Aristarco aceitou ser preso aí por convicções ou por amizade com o apóstolo Paulo, né? A gente tem mais informações na Bíblia ou extra-bíblicas sobre esse personagem, Aristarco? Olha, os comentaristas historiadores dizem que ele foi membro do Arcontado. Sabe o que é isso? É uma assembleia de nobres lá da Atenas antiga. Esse homem fez parte. Então ele era uma pessoa culta e que tinha voz, uma pessoa de iniciativa, um líder, né?
Ele também foi um grego macedônico de Tessalônica, essa era a origem dele, né? Um dos 70 discípulos. Então, depois dos 12 discípulos, a igreja escolheu mais 70 para cuidar ali do evangelismo e das pessoas que absorviam a nova religião, né? Ele também foi um missionário em Éfeso a partir da terceira viagem de Paulo e foi funcionário de Paulo na prisão junto com Lucas, porque como Paulo tinha alguns privilégios pela cidadania romana, ele podia contratar um acompanhante, um funcionário, um servo e um médico também, né? E também dizem os historiadores que Aristarco foi bispo de Apameia na província romana da Síria. Então vejam que ele não só atuou com Paulo, mas após a morte de Paulo também continuou servindo a igreja e liderando uma região ali nova, né, do cristianismo. Então, quanta pompa e nobreza deixou esse homem, porque ele fazia parte do arcontado. Ele foi ajudar Paulo na sua prisão, provavelmente, né? E aí a gente pode dizer que ele foi um homem admirável, porque ele sabia que estava apoiando um grande evangelista que faria diferença no mundo, faria diferença no cristianismo. E ele não se importou de ser o copiloto, o auxiliar de Paulo, então, e ajudou a igreja primitiva a existir, né? Através dos seus escritos, Paulo, né, das suas cartas, nos animam a continuar hoje firmes na fé. E Aristarco ajudou esse homem. Ele teve participação nos bastidores dessa história, mas nem por isso se achou menor. Ele entendeu que cada pessoa tem o seu dom, a sua influência particular, e todos são importantes, ainda mais quando o objetivo de vida envolve mais do que o trabalho normal, o trabalho secular, envolve mais do que conquistas terrenas, mas envolve a salvação eterna de pessoas. Ele entendeu isso e por isso quis participar desse trabalho que poderia ser classificado como simples, mas que exigia um sentimento, compaixão. O que o Aristarco fez então de marcante? 5 versos bíblicos relatam seus feitos corajosos e altruístas na Bíblia. Um deles está em Atos 19, quando ele foi arrastado com Gaio até o teatro em Éfeso por causa de perseguições e tumultos, né, que as pessoas provocavam contra o cristianismo. Em Atos 20 ele acompanhou Paulo por 3 meses na Ásia, viajando e pregando. Em Atos 27 ele viajou num navio adramantino pela costa da Ásia, também parando em várias cidades para falar de Deus. Em Colossenses 4:10, que lemos, por opção ele foi preso com Paulo. E em Filemão 1:24 ele foi um funcionário ou cooperador de Paulo nessa prisão. É o detalhe que aparece ali, né? Então é interessante que em todo o Novo Testamento existem 4 verbos para compaixão. Na nossa Bíblia em português está traduzido a palavra compaixão, mas se a gente olhar no grego original aparecem ali 4 verbos. O primeiro dele, eleison, que significa um sentimento passivo de pena, tristeza ou misericórdia. Vejo que é um sentimento passivo, só sentiu, mas não fez nada. Hileus, um sentimento de pena ou ajuda lucrativa, né? Quando Pedro diz para Jesus: "Ô Jesus, tenha misericórdia de você mesmo, não vá para a cruz, não se sacrifique." Hileus tem nesse verso da Bíblia, né? Mas para nós está traduzido: Senhor, tenha compaixão de ti mesmo. Mas é um sentimento de pena ou ajuda lucrativa, a pessoa ia ter algum lucro com isso, né? Assim Pedro esperava com Jesus: Jesus, a vantagem para o Senhor é não ir para a cruz, hein? Outro verbo que aparece também, que está traduzido para nós como compaixão, oikitirmoi, significa um sentimento passivo de pesar. E o último, que certamente é o nosso personagem aqui estudado, Aristarco, sentiu várias vezes, compaixão com o verbo splanchnizomai. Difícil esse verbo, mas ele demonstra um sentimento ativo de tristeza e dor.
Não é um sentimento passivo, é um sentimento ativo, ou seja, a pessoa sai do lugar, a pessoa se move, a pessoa se mexe para ajudar o outro. Esse verbo aí, ele aparece, né, em várias situações, principalmente quando Jesus sente compaixão das pessoas, porque ele vai, ele cura, ele se mexe, ele abraça, ele toca, ele fala, ele faz o milagre, né? Ele se põe no lugar da pessoa. Splanchnizomai, então, é curioso porque aparece na medicina também, esse verbo no grego, né? É curioso que na medicina, esplancnologia é o estudo das vísceras, das entranhas. Os conceitos têm a mesma raiz. Assim, a compaixão de Jesus por pessoas como eu e você não é comum. Jesus sente a nossa dor em suas entranhas. Como escreveu Max Lucado, ele sentiu a deficiência dos mancos, a dor dos enfermos, a solidão do leproso, o constrangimento dos pecadores. Jesus não só ficava triste quando ele via alguma injustiça ou algum problema, mas ele se mexia, ele queria resolver, né? Então, amigos, há uma recompensa em sofrer junto muitas vezes. Mas que tipo de recompensa? Quando um aluno pobre consegue seu diploma, geralmente houveram pais dedicados que irão comemorar essa vitória juntos. Sofrerão juntos por um tempo, mas irão sorrir juntos por mais tempo ainda, agora colhendo frutos dessa nova profissão, né? Quando um técnico investe energia e tempo para treinar um atleta promissor, mas que não tem muita experiência, não tem muita fama e ninguém aposta muita coisa, quando esse atleta ganha uma medalha, um troféu, ganha alguma competição, essa vitória não é só do atleta, é do treinador também, é da equipe. Então, vemos aqui a compaixão novamente, né? Parece que tudo valeu a pena quando uma vitória é alcançada. E na vida cristã, será que uma vitória na eternidade não vale a pena? Olhando para fora de nós, para enxergarmos o terceiro céu onde mora Deus, acho que tudo vale a pena, né? Todos os esforços, toda a compaixão que praticarmos aqui por alguém, ao iniciar, ao continuar, ao finalizar a carreira cristã, firme nas promessas divinas, tudo isso vai valer a pena um dia, né? Quando virmos tal pessoa ou essas pessoas que ajudamos de alguma forma aqui, na eternidade, vai ser um dia esplendoroso, maravilhoso, né? Vai valer a pena. Então, não sinta pena e fique parado. Pratique compaixão como Aristarco fez. Sempre vai valer a pena. Tenha o sentimento de Cristo pelas pessoas. Ele não ficou somente olhando a dor e a dificuldade. Ele fez como Aristarco. Ele foi lá e sofreu junto. E finalmente vai sorrir junto em breve. Creia nisso e que o Senhor te abençoe.